aqueles que eu preciso, que eu posso carregar, manusear facilmente. Eu não preciso de transportar esse extintor, né? Eu levo na minha mão, tá? Então por isso ele é portátil. E aí nós temos agora o extintor de CO2. CO2 é um pouco diferente dos outros extintores. Falei para vocês do de água e do de pó químico seco. Olha só, o extintor de CO2 tem as mesmas coisas. Então ele vai ter um lacre, ele vai ter um difusor, que é essa peça, o punho para que eu possa segurar, vai ter o mangote e aqui dentro ele também tem um pescador. Só que tem uma diferença. Aqui dentro do CO2 nós temos pressão e essa pressão ela é muito grande, chega a 300 bar, 300 bar de pressão. Então é uma pressão que não comporta ter manômetro. Por isso que a gente observa que o extintor de CO2 ele não tem manômetro, né? Olha, ele tem todas as partes. Tem o trava de segurança, tem o lacre que caiu aí agora que eu já tinha rompido, né? Temos aqui a alça de transporte, o gatilho, temos o mangote, temos o punho e o difusor. Essa peça vermelha chama difusor, ela tem a função de espalhar o CO2, ela vai espalhar o agente extintor, tá certo? Então ele não precisa de propelente, por quê? Porque ele já é propelente. Inclusive, voltando aqui no pó químico e voltando no água pressurizada, no AP, nós temos o mesmo CO2, pode ser o propelente desses extintores. Na falta do CO2, nós podemos utilizar nitrogênio. Então o propelente só tem a função de expelir o produto. Como o CO2 já é por si só um propelente, então eu não preciso de outro propelente para expelir, tá bom? Bom, uma curiosidade para vocês é que essa carcaça aqui, ela é muito mais grossa do que essa carcaça que tem costura, tá vendo? Olha, as carcaças de extintores com manômetros, elas podem ter costura. A carcaça do extintor de CO2 não dá para ter nenhuma costura e nenhuma emenda. Por quê? Por conta da pressão. São 300 bar de pressão, tá? Outra curiosidade é que o CO2 que está aqui envasado, ele vai sair a 150 graus negativos. Então imagina aí, 150 graus negativos. Se você tiver com a sua mão aqui no difusor, quando você acabar de utilizar o extintor, você queimou toda a sua mão. Por isso a recomendação é que você utilize o punho. Para fazer o combate, eu vou utilizar o punho, sempre utilizando o punho, tá bom? Bom, outra curiosidade do CO2 é que ele trabalha não só para o resfriamento, por estar a 150 graus negativos, ele consegue resfriar sim, mas ele trabalha também por abafamento. O dióxido de carbono, ele é capaz de, vamos dizer assim, ele quebra as moléculas de oxigênio. Então, para cada uma de carbono, ele quebra duas de oxigênio. Ou seja, ele vai deixar aquele ambiente sem oxigênio. Então, vai trabalhar por abafamento, tá bom? E nós temos outros extintores. Vou mostrar para vocês agora, aqui, o extintor de espuma mecânica. Espuma mecânica é muito parecido com o de água, tá vendo? Ele tem o manômetro, ele tem a alça de transporte, ele tem o gatilho, ele tem a trava de segurança, né? Ele também tem um pescador aqui dentro, igual o de água. Mas o que muda nele? O mangote é um pouco diferenciado, olha só. Ele tem aqui esse batedor, que tem a função de quê? De misturar o produto que está aqui dentro, que é o agente extintor, e fazer com que ele saia em forma de espuma. Então o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho água, e essa água ela tem um líquido capaz de gerar espuma, tá? Esse líquido gerador de espuma que a gente costuma falar, vamos falar de marca, tem um A3F, né? Tem um líquido gerador de espuma, né? É um tipo de detergente que vai fazer com que essa água, quando passar aqui com a pressão que o propelente vai impulsionar essa água misturada com detergente, ela vai passar nos batedores aqui dentro do esguicho. E dentro dessa peça existem hélices que vão trabalhar no movimento centrífugo e vão gerar espuma na ponta do esguicho, tá certo? Então você vai aumentar a proporção. Então se eu tenho 10 litros de água,
aqui dentro, eu sou capaz de fazer 80 litros de espuma. Então é um extintor muito bacana para a gente utilizar também, e a gente vai falar quando é que a gente utiliza isso na próxima aula, tá bom? Também nós temos mais alguns extintores que não são muito comuns, né? E que não estão, né? Não são encontrados facilmente. Eu tenho aqui, por exemplo, um extintor de classe D. O extintor de classe D também é pressurizado, é a mesma carcaça que a gente usa para o de água, a mesma carcaça que a gente usa para o pó químico de 12 quilos, a mesma carcaça que a gente usa aqui para espuma mecânica, tá? A diferença é que ele é pintado de amarelo, porque ele é um extintor diferenciado. Veja que ele também possui um mangote e ele também tem um difusor. Só que esse difusor é um pouco diferente, né? Esse difusor, ele é bem diferente. Por quê? Porque ele vai combater incêndios, princípios de incêndios de classe D. E o que são incêndios de classe D, você já deve ter visto na outra aula, mas nós vamos falar aqui, né? São materiais pirofóricos, materiais que reagem com água e podem até explodir. Materiais que se incendeiam ainda mais quando tem contato com água. Então nós precisamos de um outro tipo de agente extintor, e esse agente extintor são pós especiais. Aqui dentro, por exemplo, nós temos pó de grafite, que é um excelente agente extintor para que nós possamos combater incêndios de classe D, tá certo? Então lembre-se disso, incêndios de classe D, não utilize água. Bom, voltando aqui ao assunto, nós temos o propelente, temos o pó de grafite aqui dentro, e nós temos uma pressão. Por isso, por conta da pressão, tá aqui, ó,